Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje no Prof. Livia History, nós teremos a segunda parte da aula falando sobre o período joanino, ok? Vai ter a participação de novo da minha querida amiga Graças Lande, também professora de História. Espero que vocês gostem. Tá? Beijo. Parte joanino, né, do período em que Dom João VI esteve aqui reinando no Brasil, né? A primeira parte a gente já falou sobre isso, né, que ele chegou no Brasil, né, junto com a família real, né, eles vieram para cá. E vou falar agora algumas das mudanças que ele trouxe, né, com a chegada da família real. Uma das coisas mais importantes que a gente tem que lembrar que é sobre esse período é a abertura dos portos, né? A transferência da família real para o Rio de Janeiro, né, obrigou a coroa a abandonar de vez, né, a teoria mercantilista que eles tinham, né, de tornar o Brasil apenas, né, um grande celeiro, né, de exportação. E eles começaram a sujeitar, né, a colônia como um monopólio da metrópole, né? Tirar esse estigma, na verdade, né, daqui do Brasil. Agora que boa parte, né, da elite estava aqui, eles, né, trouxeram esse desenvolvimento para a colônia, né, que até então era uma colônia aqui, o Brasil. Então, dia 28 de janeiro de 1808, depois, né, de 6 dias já chegado lá em Salvador, o príncipe regente, né, Dom João, decretou a abertura dos portos brasileiros, né, às nações amigas. E a gente vai ver que foi na verdade, são dois acordos importantes, né? Mas o que tratava, né, o geral, né, dessas leis é que esse decreto estava estabelecendo, né, uma abertura para que povos, né, outros povos, outros países, principalmente estrangeiros, né, pudessem comercializar com o Brasil. Então essa medida se seguiu poucos meses depois, né, acabou na verdade sendo revogada por acordos que realmente ficaram para em 1785, quer dizer, revogou esse alvará de 1785, né, que proibia a instalação de manufaturas na colônia, ou seja, tirou esse estigma, né, de colônia aqui o Brasil. Interessado em impulsionar a produção industrial, né, e transformar a sede, né, que agora seria aqui o Brasil. Dom João estimulou a importação de matérias-primas, isentando alguns impostos, né, que até então existia aqui. Então esses impostos foram isentos, né, para que pudesse ser atrativo, né. Quais foram esses materiais, como a lã, foi a seda, o ferro, né, para que pudesse ter ainda mais um atrativo para que outras nações pudessem, né, comercializar aqui com o Brasil. Então, o primeiro decreto, né, o primeiro tratado de comércio e navegação foi em 1810. Por que eles fizeram esse primeiro tratado, né? O governo da Inglaterra ele teve algumas exigências, né, com Portugal, que fariam beneficiar, né, o comércio britânico, né? Eles queriam esse benefício. Então, os ingleses ameaçaram retirar a proteção dada a Portugal, né, na luta contra as tropas francesas, né? A gente tem que lembrar, né, que Portugal veio principalmente para cá, para o Brasil, fugindo, né, da França, fugindo de Napoleão Bonaparte. Então, o que tratava esse tratado de 1810, né? Estabelecia que os produtos ingleses importados pela colônia pagariam um imposto de apenas de 15%, né? Uma taxa inferior à estabelecida para os artigos vindos de Portugal, e que era de, né, 16%, e de outros países 24%, ou seja, 16% seria apenas para a Inglaterra, enquanto outros países pagariam 24%, né, do imposto. Então, ou seja, uma grande vantagem, né, para a Inglaterra aí, para ser beneficiada, né, com esse tratado. Outro tratado muito importante foi também em 1810, foi o Tratado de Amizade e Aliança, que em caso de algum delito, né, com um cidadão britânico aqui no Brasil, eles teriam o direito a um julgamento especial. Como é que seria esse julgamento? Conduzidos por magistrados ingleses, que segundo as leis, seriam segundo as leis da Inglaterra, ou seja, mesmo aqui no Brasil, eles seriam julgados de acordo com as leis da Inglaterra. E os residentes britânicos também não seriam obrigados a professar o catolicismo, né, que era a religião oficial aqui da colônia, do Brasil, podendo seguir a crença que desejassem, ou seja, tinha esses tratados beneficiavam muito a Inglaterra, né? E até mesmo a escravidão foi objeto desse acordo, tentando garantir o mercado consumidor para esses produtos industrializados, né? Os ingleses eles exigiram que a coroa portuguesa
se comprometessem a extinguir gradativamente o tráfico negreiro, né? Acordo esse que não foi cumprido, né, gente? Porque a gente sabe que, né, durou muitos anos a escravidão no Brasil. Foi a famosa frase, né? Lei para inglês ver, né? Que todo mundo fala. Daí que veio essa expressão, né? Que até hoje a gente também usa, né? Exatamente desses tratados que veio essa expressão. Então, na prática, nessa política, ela aboliu o pacto colonial, nesses acordos, e introduziu uma liberdade de comércio que restava do antigo império, né? Sua consequência imediata foi o crescimento do comércio, né, exterior, claro, e do comércio interno também da colônia, estimulando a presença de comerciantes de várias nacionalidades. Já em abril de 1808, né, voltando um pouco antes dos tratados, né, a gente tem que lembrar que eles fixaram residência no Rio de Janeiro, né, a gente tem que lembrar isso, suspendendo esses alvarás que existiam, e assim eles ficaram assim, autorizados a atividades industriais no território colonial. E uma das coisas que a gente tem que lembrar também, né, que durante a estadia aqui, né, esse período que a corte portuguesa esteve aqui no Brasil, né, é interessante a gente falar que trouxe muitos gastos, né, muitos gastos públicos. Acho que isso é uma herança que a gente traz até hoje, né, que ele fala que ao chegar no Rio de Janeiro, Dom João tratou logo de organizar o governo, né, distribuindo os cargos, né, entre os homens da nobreza. Só que o que aconteceu? Esses nobres, eles dispunham de meios próprios de vida, né? Ou seja, eram já monsenhores, eram desembargadores, né? Empregados da casa real, médicos, homens do serviço privado da família real, né? E ele instalou todas essas pessoas, né? Com essa característica que já existia em Lisboa, né? Que era o empreguismo, utilização dos recursos públicos, né? Para fins privados, ou seja, o dinheiro público para coisas privadas, né? Então, a gente trouxe esse resquício, até hoje a gente tem, né? Os fidalgos, eles ganhavam pensões, né? Os oficiais da Armada, do Exército, né? Ganharam postos superiores, mesmo sem não ter chegado a nenhuma promoção para eles, né? Os funcionários civis, eclesiásticos e empregos e benefícios, ou seja, o que acarretou tudo isso, né? A custa do governo é o aumento dos impostos. Então, a receita pública subiu mais de 4 vezes entre 1808 até 1820, ou seja, o Brasil já começou em dívida, né? Porque eles estavam aqui, né, às nossas custas. Então, por isso que foi tão difícil o começo do desenvolvimento do Brasil, porque, né, como é que ia implantar, né, mais recursos na educação, na saúde, se tinha que empregar todo mundo, tinha que dar dinheiro para todo mundo, né, da nobreza. Então, essa questão aí, desculpa interromper, mas só complementando. Lembrando, gente, que no início que o Brasil, né, passou a não ser mais colônia, mas sim como se fosse uma metrópole, né, como se fosse Portugal aqui, né, nas Américas, essas pessoas que eram mais ricas e tal, os fidalgos, eles começaram a ter títulos, né, de nobreza, né? Dom João, em agradecimento, deu vários títulos de nobreza. Então, aquelas famílias que eram ricas, mas não possuíam um título de nobreza, passaram a ter um título de nobreza, e o serviço público passou a ser tipo um cabide de emprego, né? Como hoje em dia a gente ainda tem essa questão das indicações e tal, inclusive essa parte é bem assim sucateada, né? Porque são muitas pessoas por indicação do emprego comissionado, e aí eles esquecem que tem a parte do povo que faz os concursos, né? Os concursos públicos. E nessa época era muito por indicação. Fulano é meu amigo, fulano é meu irmão, fulana é minha esposa, não sei o quê, então coloca ela aí como alguma coisa dentro daí do reinado aí para ser, sei lá, primeira mucama lá, primeira, como é que fala, governanta lá da imperatriz, enfim, Isso. Enfim, era sempre quando algum conhecido sabia de algo, o seu conhecido trabalhava ali porque você, né, você tinha um romance com Dom Pedro, por exemplo, já colocando mais à frente. A Domitila, quando ela teve um romance com Dom Pedro, ela conseguiu empregos para o seu irmão, por exemplo, os seus parentes começaram a ter títulos de nobreza também.
né? Não só ela, mas os seus parentes também. Então, todo mundo queria alguma coisa, né? Algum pedacinho de terra, algum título de nobreza. Começou aí nessa questão quando a família real veio para o Brasil. Pode continuar. Isso, exatamente. Não, mas era só mais isso mesmo, ó, né? Para finalizar, que é por isso que hoje em dia existe a lei até 8.112, né? Para não ter mais esse tipo de coisa que aconteceu no início, né? Do início do desenvolvimento do Brasil aqui com a coroa, né? Que para você, né, entrar no concurso público, você tem que fazer provas, né? Você tem que estudar, tem que passar por um processo, né? O que não aconteceu, não aconteceu naquela época, né? Então, se até hoje a gente, mesmo com a lei, né, vê isso acontecendo às vezes, né, pessoas entrando no concurso, entrando em cargos públicos, né, que são realmente por provas, né, e estão lá. Então, imagina naquela época, nem existia isso ainda, né, então era muito sério e fez com que o Brasil ficasse muito em dívida, né, já no início. Na real, o governador aqui de Brasília quer que volte a esses tempos antigos, porque era muito mais fácil de conseguir emprego, né? Ainda mais agora que o desemprego está aumentando e tal, e as pessoas querem trabalhar de alguma forma. Então, ele quer que aumente a quantidade de pessoas de cargos comissionados, né? De indicação e tudo mais. Mas ele quer que aumente num grau, uma esfera assim, maior do que se pode, né, fazer. Mas aí isso fere a questão da Lei 8.112, como você falou. E aí há um problema, porque tem a lei constitucional e a lei do 8.112. Então, tipo, a lei constitucional, a lei matriz assim, do Brasil, vale mais do que a lei 8.112. Mas eles estão nesse embate, né? Uns querem que siga a lei 8.112, outros querem que siga a Constituição Federal, tudo mais, de ter emprego para todo mundo, né? E aí tá esse impasse aí. Só não sei como é que vai se resolver, mas enfim. Mas dá para ver, né, por que a gente tem tanta dificuldade, né, com essa questão do público e do privado, porque, infelizmente, a política pública começou dessa forma, né, a coroa portuguesa começou a empregar esse ritmo, né, no Brasil, então por isso que é tão difícil a gente largar, né, vamos dizer assim, esses vícios. Mas obrigada, Alice, pela também. oportunidade. E Gente, é só isso que eu tinha para dizer. para quem não conhece, essa é minha amiga Graças Lange, ela é professora de história, assim como eu também, e mais uma vez ela está aqui para nos ajudar no canal. E eu fico muito feliz porque o outro vídeo que a gente fez foi muito bom, né? Óbvio, não teve tantas visualizações como eu gostaria, mas eu espero que tenha mais agora que eu estou no novo projeto aí, a gente vai fazer umas aulas EAD, né? Vamos dizer assim. E a primeira aula já está até lá na plataforma, essa segunda aula também vou colocar para que as pessoas possam ver e, claro, vai ser um curso que não vai ser de graça, vai ter vai ser pago, mas essa é a segunda parte, né, daquela primeira aula que a gente teve sobre o período joanino, que a gente falou sobre a vinda da família real para o Brasil, e essa é a segunda parte para fechar, né, como é que foi, como é que se desenvolveu a família real aqui. E eu vou continuar daqui a pouco falando sobre as coisas que Dom João fez, né? As maravilhas que ele fez, né? Porque o Rio de Janeiro aqui, quando eles chegaram, era colônia, né? Então não era o Rio de Janeiro que a gente conhece hoje, era muito... Era fétido, né? O porto também foi mudado, eles mudaram tudo lá, mudaram toda a infraestrutura do Rio de Janeiro foi mudada quando a família real chegou no Brasil, e eu vou falar mais sobre isso depois, mas eu vou colocar um pouquinho a mais e a gente vai dar uma finalizada legal. E é isso, obrigada, Gracinha, mais uma vez, por você ter me ajudado, você foi muito perfeita, como sempre. E é isso, amiga. Foi com Deus. Nós nos vemos depois. Tchau, galera. Beijo. Tchau, tchau. Olá, pessoal, de novo. Boa noite, ou bom dia, boa tarde.
sei quando vocês vão assistir esse vídeo. Então, hoje, como eu falei, a gente falou sobre o período joanino, né? A parte 2 daquela aula, da primeira aula que já foi feita. Hoje a gente vai falar um pouco mais. Agora a gente vai finalizar essa aula falando sobre as mudanças que Dom João VI fez no Rio de Janeiro, né? Quando ele veio com a família real, né? A família dele aqui para o Brasil. Bom, a primeira mudança foi que ele criou, em 13 de junho de 1808, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Essas são imagens atuais, né, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Né? É um parque muito bonito. Nunca fui lá pessoalmente, um dia irei. Aqui temos como se fosse um museu lá, né, lá dentro do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, está escrito. Lá temos museu também que as pessoas podem ir para ver, né, o monumento que foi feito, né, na época da construção, né, do Jardim Botânico. Aqui temos o Paço Imperial, né, na época em que a família real adentrou, né, chegou ao Brasil. Como foi modificado, né, esse porto aí foi modificado, hoje em dia ele já não existe mais como era assim, né? Inclusive, chamado Caso do Calongo, né, foi tombado como patrimônio histórico do Brasil. E esse Paço Imperial já não é mais assim, né? Ele teve uma mudança, né? Mudou muita coisa, mas na época, né, da família real no Brasil, até 1821, quando eles ficaram aqui, né? Quando o Dom João foi embora, né, para Portugal, com sua mulher e alguns dos seus filhos, né? Ficou só o Dom Pedro I aqui. Assim era o Paço Imperial na época do Império, né, da parte do primeiro Império, né, do segundo Império também. E hoje é como está o Paço Imperial, né, essa praça 15 do Rio de Janeiro. Quem quiser, né, ir lá hoje no Rio de Janeiro, você vai ver o Paço Real desse jeito, né? Teve algumas modificações, tem muitas modificações no Paço Imperial, muitas coisas foram modificadas, algumas igrejas foram extintas, alguns orfanatos também foram extintos, então tem muitas coisas que da época lá do Império tinha, hoje já não tem mais, mas tem ainda alguns monumentos históricos que as pessoas podem ir para visitar. Aqui está o Museu Nacional do Rio de Janeiro, né, criado em 1818 também, na passagem até ainda por Dom João VI, né, no decreto que ele criou esse Museu Nacional do Rio de Janeiro, onde tinha muitas coisas, né, da família imperial lá dentro, muitas riquezas assim geológicas, né, que da coleção de Dom Pedro II, que assim como sua mãe, ele adorava geologia, então ele tinha muitas pedras, muitas coisas históricas também, múmias e tal, mas ele pegou fogo, né, e muitas coisas se perderam, né, há uns 2 anos atrás pegou fogo, então muitas coisas se perderam. Algumas coisas ainda tem lá, mas a grande maioria das coisas se perderam. Tivemos a criação também, quando Dom João VI veio para o Brasil, o Banco do Brasil, né? Criado no 12 de outubro de 1808, não sei se dá para ver aí, mas o Banco do Brasil no Rio de Janeiro foi criado nessa data, e depois se tornou um Banco Nacional, né? Mas o Banco do Brasil foi criado nessa época também, quando Dom João VI veio para o Brasil. E é isso, gente, era só para mostrar os monumentos que foram feitos por Dom João VI quando ele aqui estava, né? Então é isso, beijinho para vocês, depois eu vou continuar as nossas aulas de História do Brasil, né, para complementar a questão das matérias do Enem e também do ESA, quem for fazer a prova do ESA. Outras matérias eu vou também entrar, tá? Mas por enquanto é isso. Beijinho, com Deus. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no meu canal, dê um like, tá? Que eu preciso de likes. E compartilhem com seus amigos, com seus conhecidos. É isso aí. Beijinho, fica com Deus. Até mais.